Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Feitiço Literário, e esse é o vídeo de leituras do mês de agosto de 2025, que é um vídeo com poucas leituras, mas com recomendações ótimas de livros LGBT pra você. Bom, então esse mês eu trabalhei assim bastante, tinha bastante coisa pra fazer no meu doutorado, não consegui ler tantos livros de literatura assim, mas eu escolhi uns a dedo que eu achei que seriam bons pra passar o mês. E olha, eu acertei com todos. Então eu comecei com o livro Nadando no Escuro, do Tomás Jedrovsky, que inclusive já tem vídeo aqui no canal que vai estar nos cards aqui em cima. Esse livro é um romance entre dois homens que se passa na Polônia da década de 80, quando o país estava no regime do Partido Comunista. Ele é um livro muito bem trabalhado, a gente vê que tem referências da cultura gay o tempo inteiro. Ele também é um livro que é muito bonito porque ele mostra o romance nos pequenos gestos, uma vez que os personagens principais não podiam expressar o que eles estavam sentindo publicamente. Então tudo tinha que ter sido feito ali nas entrelinhas, nos pequenos jogos de mão. E é um livro que acaba descrevendo muito bem o sentimento de tu ter que esconder ali um romance, mas que tu tá sentindo aquilo. Além disso, o livro também nos possibilita uma discussão muito bacana sobre toda a questão política ali da Polônia, quando o regime comunista começou a colapsar no país, assim como toda a discussão sobre os soviéticos teriam ou não salvo a Polônia do nazismo. Eu discuto mais detalhadamente sobre tudo isso no vídeo, mas se você não viu o vídeo, fica aqui a indicação desse livro de qualquer forma, porque ele é muito bom. Ele é, por enquanto, o primeiro e único livro do autor que tem descendência polonesa, e eu já tô ansioso esperando pelos próximos livros dele. E aí, continuando na literatura gay, eu li Mudar, Método, do Edouard Louis, e foi o primeiro livro do autor que eu li. Eu já tinha visto que ele estava fazendo muito sucesso e tudo mais, e eu nem sabia do que se tratava, vou confessar pra vocês. Eu sabia que eram livros autobiográficos do autor, repensando a vida dele desde a infância, mas era só isso que eu sabia. E eu acabei me surpreendendo muito com esse livro, porque ele é a autobiografia do autor, sim, mas que tem muitas questões aí atravessadas por ele ser um homem gay e por ele ser de uma cidade pobre no interior da França. Então a gente aí tem todo o atravessamento da questão da sexualidade, mas também todo o atravessamento da questão de classe. E o livro começa com uma cena muito emblemática dele se tornando um homem da vida, né? Como é que eu vou dizer isso? Um Michê, basicamente. E aí ele diz: vou explicar para vocês como eu cheguei até aqui e o que eu me arrependo e o que eu não me arrependo. E aí ele vai nos narrando desde a infância todos os dilemas que ele viveu por ser um homem gay numa cidade extremamente homofóbica, uma cidade pequena, assim como todos os dilemas que ele viveu querendo se afastar da pobreza da cidade dele, da cultura da cidade dele, e o que ele teve que abrir mão dele mesmo para alcançar os lugares que eles queriam chegar, que mesmo assim não deu muito certo. O que eu acho muito legal desse livro é a coragem que o autor teve, eu acho que essa é a palavra boa para descrever, é coragem de retratar pessoas da vida dele, coisas que aconteceram na vida dele de forma bem crua, mostrando pra gente o quanto que ele teve sentimentos às vezes ruins em relação a certas pessoas e a certas situações, e tudo que ele teve que abrir mão dele mesmo para ser aceito, sendo tanto um homem gay quanto um homem que veio de uma cidade de uma cultura mais pobre. Eu, infelizmente, perdi todas as notas do meu Kindle desse livro, mas eu tinha sublinhado várias partes, porque eu acho que ele trata coisas de uma forma bem crua e que fica bem na nossa cara, mas ele também trata algumas coisas de forma bem poética, assim, que nos faz pensar. Então ele tem um balanço muito bom. A linguagem desse livro também é super acessível, porque eu li no original, em francês, que eu estava tentando, né, voltar a ler livros em francês, e eu consegui entender, mesmo tendo ficado aí alguns anos sem ler na língua. Então, é uma linguagem bem acessível, eu imagino que na tradução tenha continuado acessível também. E acho que ele faz pensar bastante sobre tudo que a gente vai abrindo mão ao longo da vida para chegar num determinado lugar que a gente queria muito. E quando a gente chega nesse lugar, a gente pensa: será que valeu a pena tudo que a gente abriu mão para estar aqui? E toda a violência que a gente infligiu a nós mesmos e tudo que a gente perdeu no caminho? Então é um livro muito bom. E a terceira leitura desse mês, que eu na verdade ainda não concluí, também entra na categoria dos livros gays, porque é o Retrato de Dorian Gray. Eu já vou explicar o motivo. O Retrato de Dorian Gray, ele é escrito pelo Oscar Wilde, que é um ícone da cultura gay. Ele mesmo foi preso por ser homossexual. Mas se você jogar no Google, assim, na inteligência artificial, o Retrato de Dorian Gray é um livro gay? Eles vão dizer que não. Acontece que eu li a edição sem censura. E aí eu posso dizer que sim, é um livro gay. Porque o que acontece? Existem muitas edições sem censura do Retrato de Dorian Gray e elas são de períodos diferentes.
Em 1890, o livro foi publicado depois de ter censura do editor numa revista, que é tipo um folhetim. Um ano depois, o livro passou por uma nova censura e o Dorian e o Oscar Wilde adicionou 6 capítulos que foram lançados em um livro. Então, o que acontece? A gente tem muitas edições que foram publicadas dizendo que são sem censura, que são, na verdade, depois da primeira censura do editor. A primeira vez que esse livro foi publicado sem censura alguma, ou seja, quando o Oscar Wilde enviou para o seu editor, sem o editor cortar nada, foi em 2011, na edição da Harvard Press, que é essa que eu tô lendo. Ou seja, a gente tem aqui absolutamente tudo que o Oscar Wilde quis dizer, inclusive o romance entre dois homens, que foi censurado pelo editor por ser considerado imoral demais, especialmente para a sociedade puritana ali inglesa da época. Tô me divertindo muito lendo essa edição sem censura, mas eu tô lendo bem devagar, para ali pegar todas as nuances do que foi censurado, do que não foi e o porquê. E eu pretendo fazer um vídeo com um formato diferente, inclusive, falando sobre o Oscar Wilde, falando sobre o retrato de Dorian Gray. Uma coisa muito legal dessa edição da Harvard Press é que tem um prefácio muito grande explicando todo o contexto histórico, mas também explicando o que foi censurado, o que não foi e por quê. E só para dar um spoiler, uma coisa que eu não sabia é que o Oscar Wilde falava muito sobre o amor como os gregos, porque ele estava se referindo claramente aos gregos que mantinham práticas de amor romântico / sexual entre homens. E esse é um dos motivos pelo qual o personagem principal do retrato de Dorian Gray é o Dorian, porque vem de dórico, que é um dos povos que forma ali a Grécia clássica. Então, vejam só que interessante, tem muitas coisas legais para descobrir. Pretendo trazer isso tudo no vídeo. E aí o último livro desse mês, que não tem nada a ver com literatura LGBT, é o Catábasis, da Rebecca Kuang, ou R.F. Kuang. Pra quem assiste aqui o canal sabe que eu adoro os livros da Kuang, eu inclusive fiz um vídeo dizendo por que você precisa ler A Guerra da Papoula, mas ela também lançou outros livros super famosos, como Babel e como A Impostora. Os livros dela sempre trazem uma crítica a alguma coisa, seja a colonialidade, seja a linguagem, seja a yellow face, sempre com uma pitada de sarcasmo, mas também com bastante fantasia. Esse livro não é diferente, só que ele é uma crítica à academia e todo o modelo ali de como a academia funciona, e que nós temos 2 personagens que são alunos de doutorado que vão pro inferno para resgatar a alma do orientador deles para que eles possam terminar sua tese e receber uma boa carta de referência para conseguir um trabalho. Você pode ver que só pela sinopse já parece muito interessante essa crítica à academia, mas o livro é absurdamente profundo porque a gente vê que a Kuang trabalhou absolutamente todos os detalhes. Ela faz muitas referências ao inferno do Dante, ela faz referências ao Virgílio, ela faz referências à mitologia grega, como por exemplo ali o Orfeu, e ela vai constituindo isso que para ela seria o inferno, trazendo também elementos da cultura ali do que seria o pós-morte para alguns povos asiáticos, sendo ela uma descendente de chineses. Então é uma história muito boa, que tem ali um humor ácido da Kuang, porém é o livro dela que eu menos gostei até hoje, porque esse livro para mim tem um grande problema de ritmo. Ele tá o tempo inteiro, parece que vai engrenar, mas não engrena nunca. Então ele é interessante, ele é profundo, a gente vê que ele é trabalhado nos mínimos detalhes, mas em vários momentos a gente que parece que tá junto com as pessoas atravessando partes do inferno, porque demora muito. Mas eu vou explicar tudo isso em muitos detalhes no vídeo que eu vou fazer na semana que vem sobre esse livro. Bom, como eu disse, foram poucos livros esse mês, mas foram livros muito proveitosos. Me conta aqui embaixo nos comentários, tu já leu algum desses livros que eu falei, ou o que tu leu esse mês? Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito, seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!